uma série de estudos, este livro, o livro de Jó. Vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Livro de Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Eu vou ler e os presentes acompanham a leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus irmãos, o livro de Jó, que faz parte do grupo de livros chamados de poéticos, ele é um pouco diferente dos demais, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, porque ele narra a história de um personagem, de um homem específico, aqui chamado de Jó. É uma narrativa, é uma descrição, é uma história com uma linguagem poética, em verso, em prosa, mas que descreve uma história real. Nós não acreditamos que Jó seja um personagem fictício, seja uma alegoria, uma ilustração, mas seja um personagem real, histórico, principalmente pelo uso que os demais escritores sagrados vão fazer deste personagem, citando ele como um personagem real, como alguém que de fato existiu, se referindo à história como um fato, como uma história real. Então nós não temos base para dizer que Jó é uma ficção, é uma alegoria, mas a história de Jó é real, principalmente pela importância que esse livro tem quanto às suas afirmações teológicas, doutrinárias, são importantíssimas. Jó é o personagem principal humano dessa história, e que esses 5 primeiros versículos têm o objetivo de nos apresentar este personagem, de descrevê-lo, de trazer algumas informações importantes, que são importantes para a narrativa, para a história, e que é apresentada pelo escritor sagrado, que se coloca como um narrador, como alguém que está escrevendo, narrando, contando essa história. É provável que o narrador não tenha participado, não esteja inserido na história, mas que inspiradamente, pelo Espírito Santo de Deus, registrou esta história pela sua importância dentro do processo da revelação, porque não é só a descrição da experiência de um homem com Deus, mas se torna de alguma forma uma referência, um paradigma para nós em muitas coisas importantes quanto à nossa relação com Deus, quanto à nossa vida cristã especificamente. Então a história de Jó, ela provavelmente é contada por um narrador, um personagem, um narrador, um escritor humano bem posterior ao acontecimento dessa história. É provável que esse escritor seja o próprio Moisés. Dentro do grupo de intérpretes, de estudiosos, de pesquisadores, a maioria concorda que é provável que o escritor seja o próprio Moisés, né? E que Moisés está falando e contando a história de um personagem que não foi contemporâneo seu, porque é mais provável que Jó tenha vivido antes do próprio Abraão.
Porque quando a gente olha para o livro de Jó, nós não temos referência a outros eventos bíblicos, principalmente aqueles que estão associados à nação de Israel, ao pacto de Deus com Abraão. Nós não temos nenhuma referência. Na realidade, nós só temos referência a uma outra história bíblica, e somente a ela, que é a queda de Adão. No capítulo 31 nós temos uma referência, Jó fazendo referência à queda de Adão, ele dizendo que não pecou à semelhança de Adão, faz uma referência a Adão. Só essa história bíblica é usada, é referida aqui no texto. Então isso indica que Jó não é contemporâneo dos principais patriarcas de Israel. Jó é bem anterior a eles, é muito provável aí em um contexto bem anterior a Abraão, Então, o que importa para nós é que, apesar da Bíblia não nos dar informação sobre o período dessa história, o momento específico dessa história, apesar dela não dizer quem é o escritor humano que registra, nós podemos dizer acertadamente que é um texto inspirado, faz parte do cânon sagrado e tem seu valor e sua importância dentro do processo da revelação, principalmente pelas afirmações doutrinárias que faz o livro de Jó. Nos traz, pela revelação divina, nos traz muitas informações, afirmações doutrinárias importantes, principalmente em relação ao sofrimento do crente. O livro de Jó ele é fantástico porque ele vai desmistificar muita coisa em relação ao sofrimento, vai mostrar que o sofrimento não está necessariamente ligado à consequência imediata de um pecado cometido, apesar de que muitos vão dizer que não existe isso, que não existe sofrimento associado diretamente ao pecado. A Bíblia vai dizer que sim, nós podemos sofrer, receber da parte de Deus a punição imediata dos nossos pecados com sofrimento dentro das nossas circunstâncias, mas nem todo sofrimento que nós experimentamos está ligado a uma punição de pecado, apesar de que todo sofrimento está ligado ao pecado original, às mazelas que entram pela queda de Adão, mas nem todo sofrimento é punição de Deus para um pecado nosso. Podemos, como seres humanos, como crentes, como homens e mulheres tementes a Deus, sofrer sem ser a consequência de um pecado cometido por nós, sofrer pelas circunstâncias da vida. Então o livro de Jó, ele nos traz essa informação muito clara de um servo de Deus, de um homem temente a Deus, de um homem justo, sofrendo pela vontade soberana de Deus, por resultado de provação divina e tentação de Satanás. Aí nós temos uma outra informação teológica muito importante, de que Deus em seu governo soberano, Deus soberanamente nos coloca diante do sofrimento, das dificuldades, como prova, como teste da nossa fé. E Satanás está muitas vezes associado como um tentador neste processo. Então nós vemos aí Deus atuando como um provador e Satanás como um tentador nessa história de Jó, que é um pano de fundo para nós, que é uma informação importante para nós entendermos também a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O livro de Jó é muito fantástico nesse sentido. Dá muitas informações sobre o que acontece no mundo espiritual, coisas que nós não podemos ver, não podemos participar, não podemos acompanhar. E o livro de Jó traz de alguma forma, descortina para nós de alguma forma, coisas que acontecem no mundo espiritual, que afetam diretamente a nossa vida, o nosso mundo físico, a nossa realidade na terra, envolvendo anjos, envolvendo Satanás, envolvendo o próprio Deus, certo? Então o livro de Jó, além de tudo isso, o livro de Jó, ele nos apresenta uma série de informações a respeito do caráter do próprio Deus. Afirma sobre muitos atributos divinos, como se relaciona a justiça, a misericórdia, a ira de Deus no tratamento com o seu povo, com os seus filhos. Então,
mostra que o sofrimento não é um sinal da injustiça de Deus, mas de seu governo soberano, e de que, mesmo não sendo consequência imediata dos nossos pecados, nós não somos inocentes, nós não somos de fato pessoas que não merecem de alguma forma nem sofrer de maneira nenhuma. Nós somos pecadores, e Jó vai entender isso. Então, meus irmãos, este livro é um livro importantíssimo, e eu acho que, apesar de tudo isso, além de tudo isso, nós temos uma coisa importante que muitas vezes não é explorada quando se prega no livro de Jó, é que Jó é de alguma forma colocado como uma figura ou um tipo de Cristo. Jó, no seu comportamento religioso, na sua atitude espiritual, ele é, nesse contexto aqui, um tipo e uma figura de Jesus, porque ele atua como um tipo de sacerdote para os seus filhos. Ele oferta a Deus, ele sacrifica, há uma consciência do sacrifício como um meio de expiar pecados, um meio aceitável da parte de Deus para a expiação de pecados. Então, há esta consciência redentiva na mente de Jó. Nas falas de Jó, há uma expectativa escatológica, messiânica no coração deste servo de Deus, ou seja, ele vai dizer abertamente que acredita no Redentor que se manifestará. Ele diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó faz afirmações messiânicas, escatológicas muito importantes, que mostra que ele tem uma consciência, tem um conhecimento a respeito das promessas redentoras de Deus, apesar de não ter nenhuma ligação direta com a revelação mosaica. Nós vemos que há no coração, há na mente de Jó o conhecimento a respeito da promessa redentora feita a partir do Éden, quando Deus promete um redentor que desfará as obras de Satanás. Há uma expectativa em relação ao Messias no coração de Jó, e sua atividade religiosa aponta para isso. Ele oferta, ele sacrifica a Deus, intercede pelos seus filhos, e no fim da própria história de Jó, Deus vai pedir que Jó interceda em favor dos seus amigos, que Jó sacrifique em favor deles, que Jó peça a Deus. Então aqui Deus coloca Jó no papel de mediador em relação aos seus amigos, um papel de intercessor. Então Jó, de alguma forma, é um tipo, uma figura de Cristo. A história de Jó aponta para este papel que ele exerce aqui, como um homem temente a Deus, que espera no Messias e que de alguma forma é usado como um mediador humano, à semelhança dos sacerdotes, à semelhança dos profetas da antiga aliança. Então Jó é também um tipo, uma figura de Cristo naquele contexto. Olhando para todo esse panorama, nós podemos então nos deter rapidamente a apresentação que o narrador faz da história de Jó, faz deste personagem, quem é ele. E aí ele nos traz algumas informações importantes. Ele vai descrever Jó, pelo menos em 3 áreas importantes que são significativas para nós. Primeiro, há uma descrição a respeito da sua posição geográfica e social. É o primeiro aspecto que queremos tratar. O texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aí no final do versículo 3 diz assim: era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Há uma preocupação de descrever a posição geográfica de Jó. O texto diz que Jó vivia numa terra chamada de Uz. Nós não sabemos de maneira certa, precisa, aonde é essa região, mas é provável que não é a mesma Uz de Abraão, a Uz dos caldeus. Alguns acreditam que é próximo, mas essa terra de Uz, ela seja mais da região arábica, mais da Arábia, e que está aqui dentro de uma região maior chamada aqui de Oriente. Aqui é muito abrangente, não é específico que região é essa,
mas significa que ela cobre uma grande área onde está inserido grandes nações, grandes povos, grandes sociedades, grandes organizações, que vai ser o berço do Império Assírio e Babilônico. Essa região aí, ela é considerada como sendo o berço da onde se origina o futuro e famoso Império Assírio e Babilônico. A importância para nós da descrição geográfica é que ele quer mostrar que Jó é um personagem, naquele contexto, naquele período de sua existência, conhecido internacionalmente. Ele é famoso pelas suas posses e pelo seu caráter. Ele é um personagem conhecido, é um homem, é como se fosse hoje o presidente dos Estados Unidos, que é conhecido internacionalmente, mundialmente. Como Pelé, que é um jogador de futebol, que onde se chega aí no mundo, não sabe nada sobre o Brasil, mas diz: Pelé ficou famoso. A ideia do narrador é mostrar que este personagem é famoso, é conhecido, é influente, é um homem de grandes posses, poderes e reconhecimento, não só na sua sociedade local, mas internacionalmente. Então diz que ele era um homem famoso, ele é da terra de Uz, e de Uz ele é conhecido no mundo todo, pelo menos naquela região toda em que se abrange essa região chamada de Oriente. Então ele é um homem famoso, e ele vai descrever a sua posição social. Ele tem 10 filhos, diz o texto, versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, são 7 homens e 3 mulheres. Ele tem 10 filhos. Aí agora uma descrição de suas posses, para descrever que ele é um homem próspero, rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Aqui é uma descrição de sua prosperidade material, familiar. Ele é um homem que tem uma família relativamente grande, tem 10 filhos, apesar de que o narrador não está preocupado em descrever o nome, a filiação, a origem familiar de Jó, quem são seus pais, como é o nome de sua esposa, como é o nome de seus filhos. O foco é em Jó e de por que este personagem é importante, porque ele é famoso, é próspero, é um homem socialmente reconhecido pelas suas posses. Então a primeira descrição é quanto à sua fama, pelas suas posses, pela sua posição social. Mas também o texto vai mostrar que Jó, ele é um homem conhecido e reconhecido pelo seu caráter. O narrador dá como certo o reconhecimento de uma integridade moral deste homem. Diz o texto: Jó era um homem íntegro e reto, e que se desviava do mal. Então ele vai descrever seu caráter, sua posição moral. Era um homem íntegro. Essa condição moral de Jó é apresentada pelo narrador como sendo algo certo, apesar de que o narrador é quase que onisciente, porque ele não está lá, mas ele está descrevendo como se conhecesse o próprio coração de Jó. Isso mostra que o registro é inspirado por Deus, é inspirado pelo Espírito Santo, não é uma mera narrativa humana, não é uma mera inscrição humana, mas o escritor sagrado registrando de maneira inspirada. Então ele está indo além do que um ser humano humanamente iria, ou seja, nós só podemos descrever atos, ações que conhecemos ou ouvimos falar. Aqui ele vai ao coração, ele diz que ele é um homem reto, que ele é um homem íntegro. Aqui integridade e retidão tem a ver com disposição do coração, certo? Ele diz assim: ele é um homem íntegro, tem todo o seu coração devotado ao que é justo, ao que é santo, ao que é correto. É um homem reto, anda de maneira certa,
no caminho da justiça, do que é correto, e que se desvia do que é mal. Então, é óbvio que essa descrição vai ser confirmada pelo próprio Deus, quando Deus vai se apresentar falando a respeito de Jó com Satanás, ele vai exatamente afirmar isso. Então o narrador está em total consonância com o que Deus pensa de Jó, com o que Deus afirma a respeito de Jó. Ele vai perguntar a Satanás: viste meu servo Jó, que é um homem reto, íntegro e que se desvia do mal? Então essa descrição do caráter de Jó, ela é a descrição do próprio conceito que Deus tem de Jó. Então Jó é descrito aqui como um homem que é moralmente reconhecido como um homem reto, correto, honesto, decente, justo, santo em seu proceder, porque tem um coração íntegro diante de Deus e diante dos homens. Então aqui há uma descrição de sua posição geográfica e social, de sua posição moral, mas o texto também vai descrever a posição espiritual e religiosa de Jó. Diz o texto que ele era um homem temente a Deus, de que ele tinha fé no Senhor, que temia e vivia de acordo com esta fé. Ele cria em Deus, conhecia os preceitos primordiais da lei de Deus, das promessas de Deus, e servia ao Senhor de acordo com aquilo que ele conhecia de Deus já revelado. Então diz o texto, e de alguma forma muitas informações importantes a respeito da religiosidade de Jó. O texto diz: era um homem temente a Deus, por isso se desviava do mal. E esse temor é descrito de alguma forma na atividade, na posição religiosa de Jó, porque o texto diz que seus filhos se reunia com as suas irmãs em suas casas para oferecer banquetes. Tudo indica que em celebração do seu natalício, do seu nascimento, da data de comemoração do seu aniversário, eles comemoravam, celebravam em família. Diz que no tempo de cada um, tudo indica que no tempo, na data de aniversário de cada um, eles se reuniam para festejar. Não há nenhuma indicação de extravagância no texto, não há indicação de que eles extravasavam, de que eles extrapolavam nisso, mas havia uma preocupação em Jó, como um homem temente a Deus, visto que o texto não faz descrição de que se esse temor era algo comum também aos seus filhos e à sua esposa, mas que Jó é aqui descrito como um homem que temia o Senhor, como um homem que era crente, que acreditava em Deus, que acreditava na palavra de Deus e que vivia uma prática religiosa baseada em seu temor. Então, por temer a Deus, ele buscava da sua parte se afastar do que era pecaminoso e preocupava-se com a vida de seus filhos. Diz que ele então pensava que seus filhos poderiam pecar contra Deus, blasfemando, fazendo mau uso do nome das coisas de Deus em suas festas. Então diz que ele reunia esses filhos e que tudo indica que havia um altar familiar, que era muito comum naquele contexto antes de Moisés, dos altares serem familiares, das casas terem seu próprio lugar de sacrifício ao Senhor, certo? Você vê o próprio Noé sacrificando em seu contexto familiar, sacrificando ao Senhor quando ele sai da arca. Você tem a Bíblia dizendo que Sete é o primeiro que estimula aí essa prática, começa essa prática de sacrifício familiar a Deus, ou seja, aquilo que foi estabelecido no Éden vai sendo praticado e repetido até que é oficialmente organizado, ordenado com Moisés. Então tudo indica que Jó tem um altar ou seja, tem um espaço dedicado em sua casa para sacrificar a Deus em favor dos seus filhos, para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. Há um entendimento da necessidade de derramamento de sangue para expiação do pecado. Então isso mostra uma referência muito importante a respeito da base da crença de Jó, que ela está ligada ao todo o processo revelacional
da necessidade de um redentor, de um mediador, de alguém, de um justo morrer no lugar de pecadores. Então o texto mostra que o temor de Jó é a base, é a orientação da sua prática religiosa, e que ele está preocupado com os seus filhos, como intercessor de seus filhos, ele ora e oferta a Deus em favor deles. Isso tudo para nos mostrar que este aspecto aqui é o que é o mais importante. É isso que torna Jó uma figura importante e interessante para nós. É o seu temor, é a sua fé. A maior fama de Jó aqui é a fama de ser temente a Deus. Essa que é interessante para a narrativa, porque é isso que vai estimular a prova, o teste e a tentação de Jó. É por ele ser um homem temente a Deus. Mas que nós vamos perceber que este temor ele é real, ele é verdadeiro, mas ele ainda é imaturo. Essa fé vai ser testada e vai ser fortalecida. De fato, Jó é um homem temente a Deus, mas ainda tem um temor que precisa ser testado e fortalecido. É isso que a história vai girar em torno disso, como Deus vai conduzir, tendo Satanás como um instrumento, como um agente totalmente ativo neste processo, mas que há uma intenção divina de testar, de confirmar e fortalecer a fé de Jó nele, em Deus. Isso já nos dá muitas informações importantes. O texto vai mostrar para nós que, dentre todos esses aspectos descritos aqui de Jó, de que ele é um homem famoso pelas suas posses, pela sua posição social, o que mais importa aqui é que Jó é um homem que teme a Deus, que suas posses são administradas por meio deste princípio maior, que o que mais importa para Jó não foi os filhos que Deus lhe deu, apesar dele ser grato e buscar cuidar disso, zelar como Deus quer, de que consequentemente se tornou homem famoso pelas posses, pelos bens que Deus permitiu ele ter, mas que a gente percebe que o que mais importa para Jó, o que rege a vida de Jó é a consciência de que ele é o homem que deve viver para Deus. É o seu temor a Deus que é o elemento que se destaca na descrição de sua história, de sua pessoa, que este é o primeiro ensinamento que a narrativa traz para nós, que por mais que nós recebamos da parte de Deus a oportunidade de ascender socialmente, material, moralmente, se nós não temos o temor de Deus no coração, como nós vimos aqui domingo, qual é a posição social que de fato nos destaca? É a de ser temente a Deus, de ser crente. Então a narrativa começa exatamente com isso, mostrando que o que tem de mais valor na vida deste personagem é sua fé, é seu temor a Deus, e que é isso que vai estimular o teste e a própria tentação, e que a prova de que isso é o que mais importa para ele é que tudo isso será atingido e retirado dele, apenas a sua fé permanecerá. Tudo isso aqui vai ser retirado de Jó, para mostrar que apesar de sua fé ser a evidência maior, ser o que se destaca, ela ainda precisava ser tratada, ela ainda precisava ser testada e passada pelo fogo. Veja que coisa fantástica. Então a história começa com a descrição da grandiosidade deste homem, de que também isso mostra para nós que ter fé, ser temente, ser um homem ou uma mulher temente a Deus, justo, não nos proíbe, não é contraditório, não é contrário a ter prosperidade material. Ser próspero espiritualmente
não impede e não é contrário à prosperidade material, Deus querendo nos dar. Mas não há prosperidade maior e mais importante do que a espiritual. Ela sempre deve se destacar em nossa vida. Então a narrativa começa exatamente nos mostrando isso, descrevendo que esse homem é cheio de prosperidades, cheio de elementos de grandiosidade humana, mas a que mais importa é a sua condição, a sua posição espiritual, a sua condição religiosa. É um homem que teme a Deus, que tem o temor de Deus no seu coração, e que no final das contas é isso que vai permanecer e ter mais valor. E é isso com que Deus vai se preocupar. Por que Deus está preocupado com esse personagem? Por que ele é tão importante? Por que é um personagem que se destaca? Por que um personagem se tornou um personagem bíblico? Porque a semelhança de todos os outros homens de Deus, é um homem que teme a Deus. O temor é que faz a diferença. A distinção é que ele é um homem que tem muitas vezes uma prosperidade que muitos crentes não têm. Mas o que é descrito como de valor real é a sua posição espiritual, religiosa. É um homem que teme ao Senhor. Então, na introdução da história de Jó, a descrição de sua fé é para o que o narrador quer nos chamar a atenção, quer que nossos olhos saltem para o fato de que o principal personagem dessa história é um homem que Deus lhe deu por graça muitas prosperidades, mas o que mais importa é o seu temor a Deus. É um homem que acredita em Deus, que anda com o Senhor, e que essa sua fé vai ser testada e vai ser provada e vai ser passada pelo fogo para ser fortalecida através do sofrimento. Pastor, sim. Quando o senhor estava falando ali, a descrição de Jó, de temente íntimo, me lembrei da descrição de Daniel, que me parece que é o mesmo sentido, lá de Daniel 6, verso 4. Sim. Quer dizer, sem culpa, sem vício, sem erro. Sim. Mais ou menos assim, nesse padrão. Não é? Nesse padrão. Mas eu estava pensando, nossa, quando a gente tem conflito hoje, nós temos um consolador, né? Que é o Espírito. Esse personagem de Jó, ele não tinha ali, como nós temos hoje, assistido pelo Espírito. Certamente Deus providenciava, não sei como. Mas a fé, isso não é uma fé, não podia ser uma fé natural, de um homem natural, porque a fraqueza do homem não levaria a suportar isso. Não, a fé de Jó é a mesma fé que eu tenho, é a mesma fé que o senhor tem. É em Cristo. É uma fé real, é uma fé redentora, uma fé salvadora. A diferença é que a nossa fé se baseia em elementos mais claros dentro da revelação, se baseia em um Cristo que já veio, que a gente conhece. A de Jó se baseia em um Cristo que ainda vai vir. Acabamos de falar aqui que há elementos claros de que a crença de Jó ela está associada a uma expectativa redentora, messiânica, futura, escatológica, que está por vir. Ele fala de um redentor que está para aparecer, está para se levantar, né? Jó, apesar do texto dizer que Jó é íntegro, está falando do seu comportamento moral, mas Jó é pecador, ele tem consciência disso, né? A Bíblia está falando de uma integridade em um nível de comportamento moral, de atitude moral, que diante das pessoas sua postura é uma postura ética, correta, moral, decente. Não no fato de que ele não tenha pecado nenhum, que ele seja um homem santo, justo, no sentido de perfeição, mas que ele era reconhecido pelo seu comportamento de homem santo e temente a Deus, né? Que buscava uma vida de santidade, de obediência ao Senhor. Então, a fé de Jó é uma fé bíblica, que se baseia na revelação de Deus e nas promessas redentoras. Porém, os elementos que ele tem são elementos ainda associados a tipos, figuras, promessas do Redentor, que está muito associada ao que foi dito lá no Éden e ao que vai ser propagado pelos patriarcas, né?
Jó é provavelmente aí um contemporâneo, ele é antes do próprio Abraão, logo depois de Noé, aí ele nesse contexto aí, desta reconstrução da humanidade depois da Torre de Babel, não sei especificamente em que período aí. Pois é, não tem genealogia nenhuma. Exatamente, entre o período pós-diluviano e o chamado de Abraão, né? Ele está dentro desse contexto aí, né? E aí nós não sabemos especificamente qual, mas assim como Noé, assim como o próprio Adão tinha uma fé redentora como a nossa, uma fé no mesmo Cristo, Enoque, aí eu estou falando Adão porque é o primeiro pecador a receber a promessa da redenção, é o primeiro pecador eleito a receber a promessa da redenção, né? Adão e Eva, quando o Senhor diz que da mulher viria um descendente vingador que destruiria as obras de Satanás. Então ali é o que os teólogos chamam de proto-evangelho, a semente do evangelho está ali naquela promessa, é suficiente para que o Espírito Santo produza uma fé em Cristo, em Adão e Eva, para receberem a justiça redentora de Cristo ali. É suficiente para Sete, o descendente que substitui Abel na linhagem dos filhos da mulher, da promessa, e aí vem, né, com Sete, com Noé, Enoque está dentro desse contexto. Diz que Enoque a gente até diz assim, usa muitas vezes Enoque como um exemplo de comunhão com Deus. A Enoque, olha o contexto que Enoque está, bem antes de Abraão, né? Bem antes de Abraão, contexto pré-diluviano, aí diz que ele tinha uma comunhão tão grande com Deus que Deus tomou para si. Não é isso que o texto diz? Ele caminhava com Deus, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, diz o texto, e Deus levou para si. Então ele está num contexto pré-diluviano, antes de Cristo, muito tempo, mas já tinha uma relação com Deus em Cristo, uma fé que estava associada à obra de Cristo futura, certo? Então a fé desses homens, Paulo vai dizer isso categoricamente, dizendo que pelas obras da lei ninguém nunca foi justificado, pela obediência humana, pela ação humana, pelas obras humanas, ninguém nunca adquiriu justiça diante de Deus depois da queda de Adão, por uma obra de justiça, por uma obediência, por uma ação humana. Então essa fé não é natural, não é uma obediência natural, não é uma moralidade produzida pela condição natural humana. Não é. A religiosidade de Jó está associada a Cristo, a justiça que já está de Cristo em seu coração, baseado no que ele conhece de Cristo, associado aos elementos rudimentares que são sinais de Cristo, que é a promessa de um Redentor que já está em Gênesis 3,15 e que vai sendo propagada verbalmente através dos descendentes, dos filhos da aliança aí, certo? A ideia de que essa promessa tem que estar associada, a crença nessa promessa está associada ao sacrifício. Isso é muito claro, isso fica muito claro desde o próprio Éden, a partir do próprio Éden, porque a distinção entre Caim e Abel está exatamente associada ao fato de que Abel entendeu a necessidade de sacrifício. Não é só porque Abel deu primazia a Deus, deu das primícias a Deus, e Caim não. Nós não acreditamos que seja somente isso que tenha sido o elemento determinante para a aceitação ou reprovação de ambos, de que Deus aceitou Abel só porque Abel deu de suas primícias, e que rejeitou Caim só porque Caim não quis dar das primícias. Não acreditamos nisso, acreditamos que tem a ver com o fato de que Abel entendeu, aceitou e concordou tratar a Deus como Deus quis, ou seja,
Deus exigiu que a oferenda a Ele, que o sacrifício, que a atividade religiosa que agradaria a Ele, era a oferenda de um animal morto. Essa conclusão a gente chega baseado no que o próprio Deus disse para Caim. Quando Caim matou seu irmão, Deus disse: Caim, vejo que teu semblante está decaído, tu está triste, abatido, por que estás assim? Aí Deus diz assim: não é certo que se tu procederes corretamente serias aceito? Ora, proceder correto em relação ao quê? O que Deus está exigindo de retidão? Então aí a gente pressupõe que havia uma informação, havia um conhecimento claro de que a maneira religiosa aceitável da parte de Deus para se chegar a Ele era através da oferenda do sacrifício de um animal morto, que Abel entendeu e aceitou, e Caim não quis, preferiu se chegar a Deus do jeito que ele escolheu. Então, diz o texto, foi rejeitado ele e sua oferenda. Aí isso logo remete para Cristo, que é aquele que tenta ofertar, apresentar diante de Deus obras suas, é rejeitado ele e suas ofertas. Mas quem chega com a fé em Cristo, é aceito ele e sua oferenda em Cristo. Porque Abel é aceito, porque Abel ofertou aquilo que aponta para quem de fato o justifica e o coloca aceitável diante de Deus, seu Redentor, que morre por ele. Olha que coisa fantástica. Essa perspectiva redentora, esse conhecimento, essa aspiração, esperança de um mediador, ela desde o Éden ela já é clara o suficiente e vai se desdobrando, se tornando mais clara ao longo do processo da revelação. Então Jó é um personagem aqui descrito como alguém que já tem essa carga forte, esse conhecimento revelacional forte, sua fé se baseia nisso. É tanto que o texto vai dizer naturalmente que ele ofertava a Deus em favor de seus filhos. E veja que ofertava baseado em quê? No fato de que eles poderiam ter pecado. Então o que é que ele estava ofertando? Ele estava ofertando algo para expiar os pecados dos seus filhos, para conseguir da parte de Deus perdão. Então da onde vem a ideia de sangue de um animal sendo base de expiação de pecado? Mas aí vem de Gênesis, quando Deus mata o cordeiro, cobre com a pele Adão e Eva, e estabelece ali a necessidade agora de um sacrifício, e de que eles deveriam fazer esse sacrifício apontando para o sacrifício que viria real de Cristo. Quando João viu Jesus Cristo, aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essa associação de perdão de pecado com sacrifício de animais, ela é clara ao longo da história da revelação. José tem a consciência de que é antes de Moisés, tem a consciência, a lei ainda não havia sido dada escrita, tá? José tem consciência de que deitar com a mulher de Potifar é adultério, né? É pecado contra, ele diz assim, não posso pecar contra Deus. Da onde vem essa consciência dele? Vem da tradição oral, vem da transmissão desde o Éden a respeito do que Deus revelou sobre como ele agora vai tratar a questão do pecado, da necessidade de que se acreditar na vinda de um expiador substituto, de um redentor substituto, e a crença nisso era evidenciada no sacrifício do animal. Mas ele tinha referência do bisavô e Jó não tinha nenhuma. Jó não tinha desses patriarcas aí, né? Mas tinha desde o Éden, tinha Sete, tinha Enos, tinha o próprio Noé, se ele é pós-diluviano, tem o próprio Noé. Jó, se ele é pós-diluviano, ele é descendente. Pode ser descendente de um desses imediato aí, não tão longe, né? Pode ser. Pode estar aí nesse. Então, porque o texto, o narrador não está preocupado em nos localizar temporalmente em relação a Jó, né? Só geograficamente, mas temporalmente não. Ele não quer colocar o contexto
do tempo específico, mas ele insere dentro do processo da revelação. Jó está dentro do processo da revelação. O que me chamou a atenção é porque todos os outros personagens patriarcas, eles fazem parte dentro de uma descendência. Você sabe a descendência. Jó não tem, mas a Bíblia. Você fala em Jó, não tem. Não tem. E a gente também não. É igual aquele de Melquisedeque, que a gente também não sabe quem é. Exatamente. Só faz assim né? A imaginação de Mas Jó é um personagem real, é histórico. E a preocupação do narrador não é nos colocar dentro de um contexto histórico específico, mas mostrar que Jó, ele é uma figura real, significativa, principalmente por causa de seu temor, de sua fé. Um homem que crê em Deus e crê em suas promessas redentoras. Há uma esperança, uma expectativa redentora no coração de Jó. E isso vai ficar claro em muitas falas de Jó, abertas, explícitas a respeito do Redentor. Então é um homem de uma fé em um mesmo Messias, em um mesmo Cristo, no mesmo Cristo nosso. Apesar deste Cristo ser conhecido por ele de uma maneira ainda muito simbólica, muito figurativa, né? Mas que é a justiça de Cristo que faz de Jó um homem íntegro, reto, diante de Deus. Então, para nós, fica esta primeira lição de que esta descrição de Jó é para nos mostrar que o que importa, o que é mais importante, é o nosso temor, é a nossa posição espiritual diante de Deus. Este é o elemento destacável e mais importante. É isso que vai nortear toda a história, toda a narrativa, de que Jó será testado nisso, e de que o sofrimento será um grande elemento purificador e fortalecedor da sua fé, e que Deus usa soberanamente o sofrimento para testar e fortalecer a nossa fé. Vamos orar, pedir a Deus que avive o nosso coração, pedir ao irmão Davidson que